Muito bem, iniciando a sétima aula então. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre análise conformacional e interação entre interorbitalar, correto? O tipo de hiperconjugação, conjugação, etc. Hoje eu selecionei alguns outros exemplos para a gente descrever então como que a gente pode analisar fazer análise conformacional de compostos utilizando uma perspectiva orbitalar. Gostaria de deixar claro que os exemplos que eu vou usar aqui são apenas para pontuar algum aspecto que eu gostaria de mostrar. Esse capítulo poderia trazer muito mais informação, mas por uma questão didática eu selecionei alguns que eu achei mais convenientes. Na última aula nós falamos sobre alcanos e hoje eu vou falar sobre cicloalcanos um pouco. É um efeito chamado de efeito Perlin, que já é conhecido desde a década de 1970. Tá? Esse efeito, ele nos diz que o tamanho das ligações carbono-hidrogênio axiais, elas são maiores do que as ligações carbono-hidrogênio equatorial. Inclusive, isso pode ser constatado experimentalmente, está aqui a referência, que a constante de acoplamento carbono-hidrogênio são menores para os hidrogênios axiais do que para os hidrogênios equatoriais, então reforçando esse dado. Né? Então aqui, ó, na ligação carbono-hidrogênio axial, eu tenho 122 Hz de acoplamento carbono-hidrogênio e na ligação carbono-hidrogênio equatorial 126 Hz. Quanto menor o acoplamento, mais longa é a ligação química. Isso constata aqui pela ligação de 1,1001 angstrom para axial e 1,0972 angstrom. Observem que esse é um efeito relativamente pequeno. Né? A gente observa apenas 4 Hz de diferença de acoplamento da ligação carbono-hidrogênio. E o efeito do tamanho da ligação também é pequeno. Mas aqui cabe destacar o que leva, então, essa diferenciação do comprimento das ligações carbono-hidrogênio. Bom, se eu considerar novamente o conceito de hiperconjugação, ou seja, doação de elétrons de um orbital sigma ocupado para um orbital sigma antiligante, eu posso imaginar duas situações. Em uma delas, eu tenho os hidrogênios axiais, que aqui está a interação. Ó, pessoal, eu tenho um orbital sigma carbono-hidrogênio axial, doando densidade eletrônica, interagindo com um orbital vazio sigma antiligante carbono-hidrogênio também axial. Tá? Essa interação, quando eu desenho um diagrama de energia, eu vou observar, por cálculos matemáticos, utilizando química teórica, que ele tem um efeito de abaixamento de 5,1 quilocalorias por mol. Tá? E isso acontece reciprocamente. À medida que um dos átomos, um dos orbitais doa, ele também recebe do outro átomo aqui, mas utilizando os orbitais apropriados. Tá? Nesse fenômeno, então, eu alongo as ligações carbono-hidrogênio e eu encurto a ligação carbono-carbono através da formação de uma ligação dupla. Tá? Já para o carbono, para o hidrogênio em equatorial, eu tenho a interação mais importante com essa ligação carbono-carbono aqui, e que ela pode ocorrer de duas maneiras distintas. Em uma delas, eu posso montar um diagrama mostrando a interação sigma carbono-carbono interagindo com um orbital vazio, sigma antiligante carbono-hidrogênio em equatorial, e isso provoca um abaixamento da energia, então, na interação entre esse orbital ocupado e vazio, de 3,3 quilocalorias por mol. Consequentemente, eu alongo essa ligação química carbono-hidrogênio, alongo a ligação carbono-carbono aqui, até o momento de uma ruptura, e encurto a ligação carbono-carbono formando a ligação dupla. A outra maneira que isso pode acontecer é invertendo o doador e o aceptor. Então aqui eu tenho o doador de elétrons seria o orbital sigma carbono-hidrogênio axial, e aqui o sigma antiligante, tá? Está equivocado aqui, carbono-carbono. E essa interação, montando num gráfico de energia e colocando em perspectiva com cálculos mais corretos, eu encontraria um abaixamento de energia devido a essa interação de 4 quilocalorias por mol. Observem, porém, que o somatório desses abaixamentos, dessas duas
dois fenômenos que ocorrem simultaneamente, ele é aproximadamente 3 quilocalorias menor do que 2 vezes esse efeito aqui, né? No entanto, esse é um efeito muito sutil, né? Em muitos casos, nós vamos observar que o resultado por desfecho de alguma propriedade, tanto conformacional como reatividade, ou alguma propriedade importante de algum composto, ele é um balanço muito sutil, que pode envolver, por exemplo, a diferença de energia entre os orbitais que estão envolvidos nessa interação, orbital molecular ligante ou antiligante, o tamanho dos orbitais moleculares que estão se envolvendo. Quanto mais próximos em tamanho eles forem, melhor a interação. Quanto mais próximos em energia eles forem, melhor a interação. E também o alinhamento deles, né? A forma e o alinhamento que tem o fator, então, de sobreposição orbitalar. Cabe reforçar aqui uma situação que eu já havia comentado com vocês. Ligações longas e fracas, como por exemplo a ligação carbono-hidrogênio axial, elas apresentam um orbital molecular ligante de baixa energia e orbital molecular antiligante de alta energia, ou seja, essas ligações representam orbitais que têm elétrons, que são bons doadores de elétrons, pois têm orbital molecular ligante de alta energia e bons aceptores de elétrons, uma vez que eles apresentam orbital molecular antiligante de baixa energia. São bons ácidos e bases de Lewis. Uma outra situação interessante, ainda envolvendo ciclo hexanos, é a interação 1,3 de axial ou interação gauche, né? E o tamanho do grupamento que está ligado ao ciclo hexano. Então, nós sabemos que quando nós temos um grupamento, aqui representado por R, esse ciclo hexano ele vai estar sobre o regime de equilíbrio, né, energético, onde o R pode estar na posição axial ou na posição equatorial. E nós podemos, então, aferir uma escala de tamanho desse grupamento R, como, por exemplo, para o grupamento metila, eu vou dizer, então, aqui que ele tem um tamanho relativo de 1,8 e o grupamento fenila de 2,9. Naturalmente, que quanto maior o grupamento na posição axial, maior é a interação 1,3 de axial, né? Então, eu devo favorecer a formação do conformero com o grupamento R volumoso na posição equatorial. E é exatamente esse dado que nós obtemos aqui, ó, o grupamento R, à medida que aumenta o volume, o tamanho do grupamento R, aumenta a proporção do grupamento do conformero na posição equatorial, né? 20 para 1 e depois 100 para 1. A questão do efeito Gauche, só representando aqui, se nós desenharmos esse conformero numa perspectiva de Newman, nós observaremos que esse grupamento R ele vai estar Gauche com esse grupamento aqui, né? E isso tem, então, uma penalidade energética associada a essa situação. Já no conformero com grupamento na posição em equatorial, se eu desenhar novamente esse conformero numa perspectiva de Newman, eu vou observar que o grupamento R ele está numa posição relativa antiperiplanar, né? E isso também tem uma consequência energética, que é de abaixamento de energia. Um conformero numa posição antiperiplanar tem energia mais baixa do que um composto que apresenta interação gauche, tá? Agora observem que interessante. Nesse ciclo hexano dissubstituído, com os mesmos grupamentos que o metil e fenila, que eu já sei o tamanho relativo deles, o grupamento metila na posição axial, desculpa, ele é menos favorecido do que o grupamento metila na posição equatorial. Ou seja, eu estou colocando o maior grupo na posição axial, que vai totalmente ao contrário da nossa discussão aqui acima, né? E essa constante de equilíbrio tem uma constante de aproximadamente 4. Eu tenho 4 vezes mais esse conformero com grupamento volumoso na posição axial do que esse aqui com o menor grupamento na posição axial. Bom, de onde que vem, então, a racionalização para esse resultado aqui? Nós já sabemos do exemplo anterior que o melhor doador de elétrons nesse sistema
é uma ligação sigma carbono-hidrogênio, né? No exemplo do efeito Perlin. É, cabe a nós agora discutirmos qual que é o melhor receptor de elétrons, sigma antiligante carbono sp3 carbono sp3 ou sigma antiligante carbono sp3 carbono sp2. De uma maneira geral, sempre que nós formos analisar conformações, a gente sempre vai tentar, a gente vai observar que quanto melhor for o doador de elétrons e melhor o receptor de elétrons, isso se traduz numa menor diferença de energia entre o orbital doador e o aceptor de elétrons, né? Lembrando então que quanto menor a diferença entre orbitais que interagem, maior é o ganho energético. Eu produzo orbitais resultantes dessa interação com um abaixamento do orbital ocupado e um aumento da energia do orbital vazio gerado. Tá? Vamos desenhar isso aqui numa perspectiva aqui com de diagramas de energia. Tá? Então vamos supor aqui, vamos construir então uma ligação carbono-carbono sp3-sp3. Vou colocar aqui os dois orbitais atômicos híbridos sp3. Aqui ao lado eu vou desenhar um diagrama de energia carbono sp3-sp2. Tá? Depois eu coloco aqui as etiquetas para cada orbital. Numa situação, vou fazer agora. Então aqui, ó, eu tenho um orbital sp3 com um elétron, um orbital sp3 com um elétron. Observem que todos eles estão no mesmo nível energético, um elétron, orbital sp3. Tá? Então aqui o que nós vamos fazer aqui é uma ligação sp3, sp3, e aqui uma ligação carbono-carbono, sp3, sp2. Tá bom? Bom, orbitais idênticos, energias idênticas, sp3, sp3. sp3 e sp2. Qual orbital atômico híbrido do carbono tem maior caráter S? O orbital sp2, aproximadamente 33% de caráter S, comparado a 25% de caráter S do orbital híbrido sp3. Ou seja, isso me dá uma perspectiva energética de que um orbital atômico híbrido sp3 do carbono tem energia menor do que a energia de um orbital atômico híbrido do carbono sp3. Tá? Então, agora aqui colocando o diagrama de energia. Muito bem. Energia. Energia. E aqui eu tenho um orbital atômico híbrido sp2 com um elétron. Tá? Bom, quando esses dois orbitais forem interagir, eu vou obter um conjunto de dois orbitais resultantes, um de energia mais baixa e um de energia mais alta. Tá? Que tipo de fatores que eu tenho que levar em consideração aqui agora na hora de fazer a interação entre esses dois orbitais para formar as ligações químicas carbono sp3sp3 e carbono sp3sp2? Tamanho dos orbitais, que tirando aqui o sp2 que é levemente menor, né, um formato um pouquinho mais esférico, todos os orbitais a gente pode dizer que aproximadamente eles têm o mesmo tamanho. Né? Então, o fator sobreposição orbital vai ser muito parecido. A outra questão que eu vou utilizar é o quão eficientemente orbitais com energia próxima interagem. Nós sabemos que quanto mais próximo de energia, dois orbitais interagindo, maior é o ganho energético. E quanto maior o afastamento energético entre eles, pior é o afastamento energético. Muito bem, então vamos desenhar o resultante aqui. Eu tenho dois orbitais sp3 com grande ganho energético, uma vez que eles são muito próximos em energia. Aqui está fora de escala, tá, pessoal? Então aqui eu produzi o orbital sigma carbono-carbono e sigma antiligante
carbono-carbono numa ligação sp3-sp3. Esses dois orbitais aqui, eles têm uma diferença de energia maior entre eles. Qual que é o resultado disso? A interação entre eles, ela não é tão eficiente quanto nessa interação aqui, ou seja, o ganho energético é menor, tanto na formação do orbital molecular do orbital sigma ligante, com o par de elétrons, quanto do orbital sigma antiligante. Novamente, está fora de escala aqui o meu desenho, tá bom? Bom, aonde que eu percebo o ganho energético? O ganho energético é o quanto eu diminuo a energia dos orbitais atômicos em relação ao orbital molecular resultante. Esse delta energético aqui me dá a eficiência energética dessa interação. Como esses dois orbitais têm energias próximas, eu tenho um grande ganho energético. Como eu tenho dois orbitais de energias diferentes, eu tenho um pequeno delta E, tanto na formação do orbital molecular ligante quanto do antiligante. Bom, mas agora o que nós queremos saber é qual que é o melhor receptor de elétrons. É um sigma antiligante carbono, carbono sp3, sp3, ou sigma antiligante carbono, sp3, carbono, sp2? Opa, minha linha é torta. Aqui fica claro que o melhor receptor de elétrons é o orbital antiligante sigma antiligante carbono sp3, sp2, tá? Pois essa construção desse diagrama aqui não foi tão eficiente. Além disso, pessoal, um outro fator que corrobora essa construção aqui com esse orbital tendo energia mais baixa é, se vocês lembrarem, toda vez que eu utilizar um orbital de energia mais baixa, ele vai forçar o abaixamento de energia de todos os orbitais formados e envolvidos, tá? Então, por isso aqui, ó, eu tenho o melhor, nesse caso aqui, ó, do ciclo hexano de substituído, eu tenho o melhor doador de elétrons e ele interage de maneira mais eficiente com o melhor aceptor de elétrons. Eu tenho um grande ganho energético, né, que se reflete em estabilização dessa molécula devido a essa interação aqui. Um outro caso que eu gostaria de comentar com vocês se refere ao 1,2-difluoretano. Observem que nessa situação aqui agora, eu tenho dois átomos na posição anti, os dois átomos de flúor, né? Isso tem uma consequência que essa molécula vai ter um momento de dipolo igual a zero. Né? E nessa situação, eu tenho os dois átomos de hidrogênio, que por sinal são os maiores aqui em relação ao hidrogênio, que eles estão numa situação gauche entre eles. Um dos átomos de hidrogênio está no plano da tela e o outro está para frente do plano da tela. Né? Nesse caso, a molécula ela tem um momento de dipolo diferente de zero. Tá? Isso aqui é só ilustração, não tem impacto para nós aqui. Nós deveríamos esperar intuitivamente que os dois grupamentos estando na posição anti, dos dois átomos maiores estando na posição anti, eu deveria ter o conformero mais estável. Mas, na verdade, esse conformero ele conta por aproximadamente 25%, 20% da proporção total, né, dos dois conformeros. E isso é explicado pelo efeito Gauche. O efeito Gauche é a preferência por essa conformação Gauche em sistemas X, carbono, carbono Y, 2 etanos dissubstituídos, onde eu tenho dois substituintes que são bons aceptores de elétrons. Tá bom? A gente vai ver isso com mais calma na próxima tela. Então, olha aqui. Vamos trazer isso aqui para a mesa. Muito bem. Que situação que eu tenho aqui agora? Se eu for montar um diagrama de interação orbitalar entre o que eu tenho na minha molécula para discutir, vamos relembrar aqui para não perdermos o foco. Eu tenho interação
quais os orbitais preenchidos que eu tenho à minha disposição nessa molécula? Eu tenho orbitais sigma ligante, carbono, hidrogênio, e sigma ligante, carbono, flúor. Então, esses são os doadores de elétrons. Quais que são os receptores de elétrons que eu tenho na minha molécula? Eu tenho sigma antiligante, carbono, hidrogênio, e sigma antiligante, carbono, flúor. Então, esses são os receptores de elétrons. Tá? Bom, eu já fiz aqui a construção previamente dos orbitais moleculares sigma ligante e sigma antiligante da ligação carbono-hidrogênio e sigma ligante e sigma antiligante da ligação carbono-flúor. Observem o perfil energético desses orbitais moleculares. Uma vez que o flúor é um elemento muito eletronegativo, os seus orbitais atômicos têm energia muito baixa. Consequentemente, os seus orbitais moleculares eles vão ter energia muito baixa também, comparados ao conjunto de orbitais moleculares de uma ligação carbono-hidrogênio. Tá bom? Bom, nessa situação aqui, o que eu percebo? Qual que é o meu melhor doador de elétrons? Qual que é o orbital sigma de energia mais alta? É o orbital sigma carbono-hidrogênio. Ele tem energia muito mais elevada do que o orbital sigma carbono-flúor. Qual que é o melhor receptor de elétrons? É o orbital sigma antiligante carbono-flúor, pois ele tem energia muito mais baixa do que o orbital sigma antiligante carbono-flúor. Bom, quando eu for fazer então as interações entre os orbitais carbono-flúor e carbono-hidrogênio, eu vou me concentrar aqui naquela região onde eu tenho a melhor eficiência entre a interação entre os orbitais. Ou seja, é justamente nessa região aqui, entre o orbital sigma antiligante carbono-flúor e sigma ligante carbono-hidrogênio, pois é nessa situação aqui que eu tenho a menor diferença de energia entre um orbital ocupado e um orbital vazio. Tá? Isso quer dizer que o orbital sigma ligante carbono e hidrogênio não iria interagir com o orbital sigma ligante carbono hidrogênio ou o sigma antiligante carbono hidrogênio? Não, ele interage, só que essa interação aqui ela é muito pequena. Né? Eles estão muito afastados energeticamente este orbital desse. Qualquer interação que eu fizesse aqui, por exemplo, vou representar aqui a interação sigma antiligante carbono hidrogênio e sigma ligante carbono flúor, seria muito pequena. Né? O grau de interação aqui seria muito pequeno, pois eles estão muito afastados energeticamente. Aonde a coisa realmente acontece é onde eu tenho uma pequena diferença energética entre o orbital doador e o receptor de elétrons. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? O melhor doador de elétrons, sigma carbono hidrogênio, interagiu com o melhor receptor de elétrons, sigma antiligante carbono flúor, e produziram um conjunto de novos dois orbitais moleculares resultantes. Percebam que agora houve um abaixamento de energia de um orbital que está ocupado em relação ao orbital sigma carbono hidrogênio, e essa diferença de energia aqui é o que me diz a estabilidade. Né? Quanto mais eu conseguir baixar a energia de um par de elétrons, mais estável vai ser o meu composto. Eu não estou preocupado com a energia deste orbital. Esse orbital vazio ele tem contribuição zero para a estabilidade do meu composto. Ele é importante sim num contexto de reatividade. Né? Se eu quiser que esse orbital aqui reaja como um eletrófilo, o nível energético dele para mim é importante. Mas questão de estabilidade, eu me importo apenas com orbitais ocupados. Bom, analisando então os conformers anti e Gauche, eu observo que no conformer anti eu não consigo fazer, eu não tenho um alinhamento apropriado entre um orbital sigma antiligante carbono flúor e um orbital sigma ligante carbono hidrogênio. Né?
Então aqui sigma, representar aqui de uma maneira bem precária, tá, pessoal? Sigma antiligante carbono flúor, que é o aceptor de elétrons, e aqui um sigma carbono hidrogênio, que é o meu doador de elétrons. Já numa conformação Gauche, olha o que acontece aqui. Eu tenho o orbital sigma antiligante carbono flúor perfeitamente antiperiplanar, uma geometria perfeita para uma boa interação entre os orbitais, com o orbital sigma ligante carbono hidrogênio. Seria algo desse tipo aqui, ó. No Gauche, eu tenho a ligação carbono-hidrogênio, com um ótimo alinhamento com o orbital antiligante carbono-flúor, carbono-hidrogênio, e uma situação onde eu maximizo a proximidade energética e o alinhamento para uma boa sobreposição orbitalar. Isso explica então por que o conformer Gauche ele é muito mais estável. Eu tenho duas interações, sigma antiligante carbono-hidrogênio, desculpa, sigma ligante carbono-hidrogênio com sigma antiligante carbono-flúor. Essa interação e essa interação aqui também. Tá bom? Então, aqui o gráfico, o desenho agora limpo, né, para vocês fazerem anotações. O efeito Gauche, ele depende muito dos substituintes que nós estamos tratando. Então, por exemplo, nesse equilíbrio entre anti e Gauche, depende muito dos substituintes. Tá? Anti predomina quando eu tenho substituintes que são grupos de halogênios pesados, por exemplo. E o Gauche, que é o que nós acabamos de discutir, é quando eu tenho grupamentos muito eletronegativos. Né? Por exemplo, Y e X são flúor, oxigênio, nitro ou compostos carbonílicos, né, com oxigênio ligado, ésteres, por exemplo. E qual que é o motivo disso? Quando eu tenho ligações com halogênios, por exemplo, mais pesados, como cloro, bromo ou iodo, eles não são apenas bons receptores de elétrons. Né? Se nós lembrarmos lá da série de ligações carbono-halogênio, nós lembramos que à medida que eu saio de carbono flúor para carbono iodo, eu aumento a energia do orbital molecular ocupado e eu abaixo a energia do orbital molecular antiligante. Né? Então, eles são bons doadores de elétrons e bons receptores de elétrons. Então, numa situação antiperiplanar aqui, ó, exemplificando com um dicloreto, eu tenho que esse orbital ligante carbono-cloro, ele tem energia comparável com uma ligação carbono-hidrogênio, por exemplo. E esse receptor de elétrons, sigma antiligante carbono-cloro, é um ótimo receptor de elétrons. Então, à medida que a ligação sigma carbono-halogênio passa a ser de energia comparável à ligação carbono-hidrogênio, eu começo a perder, então, o efeito Gauche. Tá? Além disso, um efeito que nós vamos explorar depois com mais calma é o efeito anomérico, homoanomérico, onde o par de elétrons não ligante que eu encontro nos halogênios, né, ele interage com esse mesmo orbital sigma antiligante carbono-cloro. Tá bom? Então, essa é uma estabilização extra. Seguindo aqui, então, alcenos, aqui a gente vai destacar um outro ponto bem interessante, que a interação entre orbitais doadores e receptores sigma, ela é muito mais eficiente em alcenos do que em alcanos. O motivo disso, pessoal, é que em alcenos eu tenho um menor comprimento de onda, desculpa, um menor comprimento da ligação carbono-carbono. Né? Uma vez que eu tenho menor comprimento de ligação, eu tenho orbitais que vão interagir mais próximos um do outro. E isso acarreta então numa melhor sobreposição orbitalar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou interagindo um orbital sigma ligante
carbono e hidrogênio com o sigma antiligante carbono-flúor numa ligação simples, eu tenho um comprimento dessa ligação simples carbono-carbono na ordem de 1,5 angstrom. Se eu estivesse falando de um alceno, essa ligação cairia para em torno de 1,3 angstrom. Ou seja, esse orbital doador de elétrons está mais próximo do orbital aceptor de elétrons. E isso me garante, então, uma melhor sobreposição orbitalar. Isso pode ser observado em duas maneiras. Uma delas é quando eu tenho um efeito de hiperconjugação, né? Aqui é efeito sigma, onde um doador de elétrons interage com o orbital sigma antiligante do outro, e eu aumento o caráter de ligação tripla dessa ligação dupla e alongo as ligações carbono X e carbono Y, ou se eu tenho conjugação. Eu tenho, por exemplo, aqui um substituinte X que tem um orbital vazio. Aí o Y doa par de elétrons e eu produzo um alceno conjugado. Tá? Aqui é só para exemplificar. A gente vai conversar um pouquinho sobre o efeito cis, que a gente observa em alcenos e principalmente também em fluoretos. Se eu observar alcenos difluorados, eu vou observar que o mais estável de todos é o alceno com os fluoros na posição geminal. Tá? E ele é aproximadamente 9 quilocalorias mais estável do que qualquer um dos outros dois alcenos, o Z e o E. Os motivos disso são alguns que a gente já comentou. Né? Olha aqui, ó. Qual que é o melhor aceptor de elétrons nessa minha molécula? O orbital sigma antiligante carbono-flúor. Qual que é o melhor doador de elétrons? O orbital sigma ligante carbono-hidrogênio. Nessa situação, eu tenho o overlap perfeito, interação perfeita, entre o melhor doador e o melhor aceptor de elétrons duas vezes. Além disso, eu tenho também um efeito anomérico, que está representado aqui. Ó. Vou tentar explicar para vocês a figura. Eu tenho um orbital não ligante do flúor, que ele, né, tenho três orbitais não ligantes aqui do flúor, que eles têm um alinhamento adequado com esse orbital sigma antiligante carbono-flúor. Então é um outro efeito que complementa o efeito aqui. Por isso que o composto geminal é mais estável. E depois eu tenho a estrutura cis versus a estrutura trans, que novamente nós imaginaríamos, né, que o cis deveria ser menos estável. Mas aqui novamente eu tenho a interação entre o melhor doador de elétrons e o melhor, o melhor doador de elétrons, sigma carbono e hidrogênio, e o melhor aceptor de elétrons, sigma antiligante. Melhor alinhamento energético, melhor alinhamento do melhor aceptor e do melhor doador de elétrons. Novamente, esse efeito cis ele começa a perder importância quando eu aumento a energia dos orbitais atômicos dos grupamentos envolvidos. Né? Por exemplo, no cloro, essa diferença já passa a ser, em vez de 1,1 kcal por mol, passa a ser 0,4 kcal por mol, porque eu tenho também agora diferentes construções de orbitais moleculares da ligação carbono-cloro, tá? De maneira análoga ao que nós acabamos de falar. Uma questão interessante aqui para encerrarmos a aula. Será que nós conseguimos explicar a diferença de estiramento, as diferenças entre a frequência de estiramento no infravermelho do composto cis e do trans metildiazeno? Okay. Esse composto ele tem um estiramento da ligação nitrogênio-hidrogênio de 2000, na ordem de 2317, a frequência dele, né? Nesse composto trans, a frequência passa a ser 2188, ou seja, no caso do composto cis, a ligação é mais fraca e mais longa. Então vamos voltar para a tela. Enquanto vocês pensam aí, vocês dão pausa e eu vou preparando a resposta.
Bom, retomando então. Ah, novamente, eu estou interessado no comprimento dessa ligação aqui, né? Nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio. A primeira coisa que eu vou estabelecer é redesenhar a minha estrutura. Eu vou considerar que eu tenho esse nitrogênio aqui, ambos hibridizados em sp2, ou seja, eu tenho um orbital atômico híbrido sp2, descrevendo uma geometria trigonal planar que está nessa posição aqui, né? Este outro também tem, e ele deve estar nesta posição aqui. Opa, tá? No isômero cis, a situação é semelhante. Também tenho um orbital não ligante com um par de elétrons. E aqui, um orbital não ligante com um par de elétrons. Tá? Bom, dito isso, quais que são os aceptores e os receptores de elétrons? Nós estamos falando dessa ligação química aqui, né? Nitrogênio, hidrogênio. Então, basta agora eu tentar, se eu estou alongando essa ligação química, se eu quero saber por que uma ligação é mais longa ou mais fraca, eu quero saber quem que está doando densidade eletrônica, e eu estou falando como receptor de elétrons, um orbital sigma antiligante nitrogênio, hidrogênio, em ambos os casos. Sigma antiligante, nitrogênio, hidrogênio. À medida que esse orbital antiligante, nitrogênio, hidrogênio, ele recebe densidade eletrônica, eu começo a alongar essa ligação nitrogênio-hidrogênio até formar o hidreto, né? Então, aqui novamente, desenhar um orbital antiligante, nitrogênio, hidrogênio. Bom, agora a nossa análise já ficou bem mais fácil, né, da gente resolver esse problema. Eu tenho que doar densidade eletrônica para esse orbital sigma antiligante. Quais as fontes de orbitais preenchidos e que possam interagir com esses orbitais que eu tenho? Na molécula trans, a minha fonte de elétrons é uma ligação sigma nitrogênio-hidrogênio. Vou representar aqui de uma maneira bem rudimentar, tá, pessoal? Então, olha só. Eu tenho como doador de elétrons aqui uma ligação sigma nitrogênio carbono, que ela pode doar densidade eletrônica, então ela está sim, ela está antiperiplanar a ligação, o orbital sigma antiligante nitrogênio-hidrogênio, fazendo com isso então que eu alongue essa ligação. Nesse outro caso aqui, quem que é o meu doador de elétrons que está numa posição apropriada? Eu tenho um par de elétrons não ligante do nitrogênio, né? Aqui ele, que vai doar então densidade eletrônica. Qual desses dois orbitais é o melhor doador de elétrons? O não ligante do nitrogênio. Ele tem a energia mais elevada, né? Lembrando então dos orbitais ocupados, eu tenho o mais alto, é o não ligante, depois orbitais π e por último orbitais sigma. Percebam que esse par de elétrons não ligante do nitrogênio tem energia muito mais alta, então ele é um melhor doador de elétrons, fazendo com que essa ligação nitrogênio-hidrogênio seja bem alongada, explicando então esse resultado.
E é tudo para essa aula. Um grande abraço e até a próxima.